que eles possam colher tudo que eles estão fazendo no Senhor. Eu peço a bênção do Pai em nome de Jesus, amém. Amém, querido, glória a Deus. Abra a Bíblia comigo no livro de Provérbios, capítulo 3. Hoje de manhã, quem pregou foi o pastor Valdeir, mas o pastor Valdeir depois vamos estar orando também por ele, machucou o pé, não sei o que aconteceu no tornozelo dele, e não estava nem conseguindo colocar o pé no chão, coitado, precisou ir para o hospital agora às 5 horas da tarde. Então nós vamos estar orando para ver o que aconteceu, né, e que o Senhor possa estar cuidando dele nesse tempo. Não sei se se meteu a jogar futebol, porque não é a dele, não é o talento que ele tem, né, não sei se andou pisando na bola, mas torceu o pé lá, disse que estava feio, e nossa, coitado, foi agora às 5 horas da tarde para o hospital, fazer os exames e ver o que aconteceu. Disse que estava com muita dor mesmo, então por isso que eu estou aqui hoje, amém? Provérbios capítulo 3, diz assim: filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata-as no teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento, não confie no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal, porque isso será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de vinho os teus lagares. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes na sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho quem quer bem. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria, e o homem que adquire o conhecimento, porque melhor é a sua mercadoria do que a mercadoria da prata, e a sua renda do que o ouro mais fino, mais preciosa do que os rubins, e tudo o que podes desejar não se pode comparar a ela. Aumento de dias há na sua mão direita, e na esquerda há riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos de delícias, e todas as suas veredas há paz. É a árvore da vida para os que seguram, e bem-aventurado são todos os que a retêm. Amém? Vamos orar? Pai, nós estamos aqui nessa noite, nós estamos aqui para falar da tua verdade, estamos aqui para falar da tua palavra, ela que é viva, ela que é eficaz, ela que transforma o coração do homem, não é por força, não é por violência, mas é pelo teu Espírito, teu Espírito que vivifica a palavra, teu Espírito que transforma o nosso coração. Que nessa noite o Senhor possa se revelar a cada um de nós de uma maneira muito particular e profunda. Deus, eu oro para que essa palavra venha realmente para abrir os olhos, que ela venha para abrir os olhos e que venha abrir o nosso entendimento para a verdade que liberta, que transforma, que nos faz viver a vida que o Senhor tem para cada um. Eu oro, Senhor, que teu Espírito me conduza, nenhuma palavra mais, nenhuma palavra menos, somente aquela que o Senhor quer, para nos ensinar, para nos abençoar, para nos fazer viver uma vida que realmente vale a pena ser vivida. Fica conosco nesse tempo e nos conduz em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Gente, eu estou aí há pouco mais de 2 semanas, eu tenho mergulhado no livro de Provérbios, tenho estudado o livro de Provérbios, capítulo por capítulo, versículo por versículo, e Deus tem falado muito comigo nesse livro de sabedoria, nesse livro que tem tantas coisas para me ensinar e para te ensinar. Salomão, todos nós conhecemos, filho de Davi. Quando Davi morre, Salomão assume o trono,
E a Bíblia fala que em determinado momento, enquanto ele estava ali fazendo a inauguração do templo em Jerusalém, depois de ter realmente feito toda a reforma, toda a construção, perdão, do templo de Deus em Jerusalém, a Bíblia diz que Salomão ora ao Senhor, oferece sacrifícios, ofertas ao Senhor, e a Bíblia diz que ele tem um sonho, o Senhor fala com ele no sonho e fala: Salomão, pede-me o que você quiser. Pede, Salomão, o que você quer? E a Bíblia nos conta, no livro de 2 Samuel, que Salomão fala: eu quero sabedoria, porque como que eu vou conseguir conduzir todo este povo sem sabedoria? E a Bíblia diz que Deus se alegra, se agrada dessa oração, se agrada e fala para ele: porque você não me pediu nem bens, nem riquezas, nem fama, mas sim sabedoria, eu vou te dar, e você vai ser como ninguém mais vai ser nessa terra, um homem sábio, um homem próspero, um homem rico, porque você entendeu e valorizou aquilo que é importante para o Senhor, sabedoria. Queridos, e hoje em dia a gente vive um tempo onde todo mundo se acha especialista, né? A gente vive uma era onde os poetas, onde os sociólogos da internet acham assim que eles são usual, né? Todo mundo tem um conselho, todo mundo tem uma frase, todo mundo tem um cursinho de autoajuda, né, Paulo? Todo mundo tem um saiba mais, clique aqui, tem um cursinho aqui que eu vou te ensinar. Eu vou te ensinar. Todo mundo está cobrando, eu não, eu vou te ensinar de graça. Todo mundo acha que sabe mais do que na verdade sabe. E nesses dias, quando você dá voz ao povo, a confusão de vozes confunde a todo mundo, né? É um tempo onde todo mundo tem voz na internet. Qual que é a alegria da internet? A internet você pode escrever o que você quiser, você fala a asneira que você quiser falar, e ninguém vem atrás de você. Se você não quiser, você não coloca nem teu rosto ali. Então assim, é uma terra sem lei, todo mundo acha que de alguma forma é sábio. E olhando para a palavra de Deus, eu e você precisamos entender o que é sabedoria de acordo com a palavra de Deus. Eu e você precisamos saber o que é alguém sábio de acordo com os princípios elementares da palavra de Deus. E Salomão começa a falar sobre sabedoria. Já no capítulo 2 ele fala, no capítulo 1 ele fala sobre as questões de o convite e exortação da sabedoria. No capítulo 2 ele fala sobre a excelência da sabedoria, mas no capítulo 3 ele dá continuidade, falando sobre uma aplicação profunda de o que é a sabedoria no seu como eu aplico na minha vida a sabedoria, como eu vou entender os caminhos do Senhor com clareza e com verdade a partir da aplicação de ser sábio. Uma oração que normalmente eu faço muito essa oração, eu peço 3 coisas para o Senhor. Eu falo: Senhor, eu preciso de sabedoria espiritual, eu preciso de sabedoria emocional e eu preciso de sabedoria financeira. Irmão, se você tiver sabedoria espiritual para entender a palavra de Deus e os princípios da palavra de Deus, se você tiver sabedoria emocional para lidar com as suas emoções, para lidar com a sua alma, e se você tiver sabedoria financeira para organizar a sua vida, você vai reduzir e muito os seus problemas. Você vai reduzir e muito. Porque a gente vive num tempo onde os conselhos a milhão que nos é dado, sempre aparecem como uma saída, como uma resposta diante das situações que a gente vive. Às vezes a gente tem tantos questionamentos, tantos desafios no nosso dia a dia, que nós ficamos desesperados através de solução, através de uma resposta. E a Bíblia fala que a resposta certa vem do Senhor e Ele faz sábio o nosso coração. Então eu quero seguir com você esses versículos que nós lemos, e nós vamos meditar pura e simples na palavra de Deus, pura e simples em cada versículo, e entender o que Deus está querendo que eu e você possamos entender como aplicar a sabedoria e como trazer a sabedoria para a minha vida e para a sua vida. Como ser alguém sábio diante da palavra de Deus, aprendendo com aquele que foi o mais sábio, Salomão. Então ele começa falando: filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Queridos,
tudo começa e tudo termina a partir da palavra de Deus. Eu e você não podemos guiar a nossa vida por outra questão, a não ser a palavra de Deus. Vocês sabem, eu prego aqui muitas vezes e falo, eu não tomo nenhuma decisão na minha vida, sem que Deus me traga uma passagem bíblica, para confirmar para mim aquilo que eu estou decidindo. Não tomo, e eu faço isso com muita diligência. Eu escrevo a minha Bíblia, se depois você pegar, você vai ver que ela é toda escrita, porque eu escrevo. Deus me dá uma palavra, eu falo assim, palavra que Deus me deu no dia tal, sobre sair da empresa, está aqui. Primeira confirmação que Deus me deu para sair da minha empresa. Confirmação que Deus me deu para entrar no financiamento e comprar minha casa, está aqui. Palavra que Deus me deu para eu comprar meu carro, está aqui. Palavra que deu de vitória que Deus deu para Luciana para casar comigo, aleluia, está lá, né? Ontem falei para o Dani, sei que a gente estava falando para o Dani, eu falei para o Dani, eu falei assim, o dia que a tua mãe ganhou na loteria, o dia que Deus falou assim, eu amo tanto você que eu vou te dar o meu chegado, e o Dani dava risada, e a Lu deu glória, irmão, aleluia. Então assim, tudo está escrito, porque a palavra de Deus precisa nortear a nossa vida. Você não pode fechar um negócio sem ler a Bíblia, irmão. Você não pode abrir uma empresa sem ler uma Bíblia e Deus falar com você. E essa conversa mole aí, não, mas Deus falou comigo. Como? No post do Instagram. Meu Deus, me diz então qual que é o nome do Instagram de Jesus lá, qual que é o @ de Jesus, que eu vou começar a seguir ele. Deus fala com a gente através da sua palavra, irmão. Nós somos aqui uma igreja apostólica e profética. O profético vem para quê? Para confirmar o que o Senhor já tem falado através da sua palavra. Se chegar alguém lá na minha porta, eis que te digo, meu servo, e não tiver nada a ver com o que eu estou lendo e orando, eu vou dizer assim, você veio fazer o que aqui? Porque eu só vou acreditar numa palavra profética, quando ela vem confirmar o que eu estou lendo na Bíblia. Porque está escrito aqui, filho meu, não esqueça da minha lei e guarde os meus mandamentos. Não está dizendo, guarde a palavra profética, guarde a minha lei. Aí eu vou mandar o profeta para te ensinar lá, para te confirmar, vou usar minha palavra para dizer como e quando vai haver confirmação, mas é a lei, é a palavra, é sobre a palavra. O resto, irmão, vem tudo depois. Então assim, eu e você precisamos ter uma convicção, o que faz um homem sábio, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E onde que está a boca de Deus? Bíblia, a Bíblia. Irmão, nós temos que ler a Bíblia todo dia, é necessário, nós nos alimentamos da verdade, então nós temos que ler a Bíblia. E não é lá o Salmo 91 aberto na tua estante lá, já com a página amarela, não é. É entender. Toda vez que você for ler a Bíblia, antes de você ler a Bíblia, você fala assim, Espírito Santo, a Bíblia fala que você é o nosso conselheiro, revela para mim o Cristo nessas páginas, revela para mim o que o Senhor está querendo falar comigo, revela para mim onde está aqui o que o Senhor quer falar, e Deus vai falar com você, irmão, sabe por quê? Porque não é sobre a sua capacidade de entender, é sobre a capacidade de Deus falar com você, e Deus sabe como falar com você. Deus sabe como falar com você e você entender. Então Ele começa trazendo o princípio. Não esqueça, guarde os mandamentos. O ano passado a gente fez com as crianças, né? Fizemos 10 mandamentos numa tabuinha de MDF e mandamos para as crianças. A do meu filho está colada atrás da minha porta, então tem lá os 10 mandamentos. Eu leio os 10 mandamentos, quando eu saio, quando eu entro, estou lá olhando os 10 mandamentos. Por quê? Porque, querido, a gente tem tanta coisa para fazer, tem tanta coisa para pensar, mas ele fala assim, ó, medite na minha lei, medite na minha palavra, leia a minha palavra. Então, coisas que fazem você lembrar a lei do Senhor. Aí ele continua, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. A palavra de Deus, o Cirilo pregou aqui semana passada, só o Espírito de Deus pode cuidar do seu corpo, da sua alma e do seu espírito. E diz que se eu e você guardarmos no nosso coração a palavra de Deus, ela vai fazer o que comigo, com você? Acrescentar anos de vida e paz, porque também não adianta só ficar velho e ficar cheio de problema. Tem que ficar velho, mas tem que ter paz, porque o mundo precisa de paz. Todos nós, o que nós queremos é colocar nossa cabeça no travesseiro e ter paz.
para ter uma boa noite de sono, descansar. Então ele está dizendo que a vida na palavra traz longevidade e paz. Então eu e você precisamos entender o que ele está querendo dizer. Depois ele fala assim, ó: não te desamparem a benignidade e fidelidade, ata-as no teu pescoço, escreves na tábua do teu coração. O que Salomão está querendo dizer? Queridos, alguém que teme ao Senhor, não negocia benignidade e fidelidade, não negocia fazer o bem e é fiel às coisas de Deus. Eu e você precisamos ser intencionais em fazer o bem. Eu e você precisamos ser leais, fiéis ao Senhor, é o que Ele está dizendo. Ate no seu coração, pegue um colar para você não esquecer. Fidelidade, benignidade, escreve nas tábuas do seu coração. Eu vou trabalhar para aquilo que é o bom, eu vou trabalhar para aquilo que é o correto, eu vou ser fiel ao Senhor que eu sirvo. Sabe qual que é a grande questão? Hoje em dia, muitas coisas, a Bíblia fala assim, que nós devemos aceitar ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador na nossa vida, que assim garantiremos a vida eterna. Hoje em dia nós queremos muito Salvador, mas nós não queremos Senhor. A gente quer tudo de benefício, mas a gente não quer entrar no lugar de fidelidade, lealdade, benignidade e obediência. Se Ele é o nosso Senhor, eu e você precisamos ser fiel à sua palavra, eu e você precisamos ser fiel aos seus princípios, eu e você precisamos caminhar num caminho de bondade. Ata no teu coração, e olha o que fala no 4, e acharás graça, e bom entendimento aos olhos de Deus e aos olhos do homem. A resposta para a sua vida está na palavra e na presença de Deus. Fala que eu e você acharemos graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Irmãos, a gente pensa que a Bíblia não fala sobre determinados assuntos ou não tem clareza. Não, irmão, é que a gente não sabe encontrar, porque todas as respostas que o homem precisa está na palavra de Deus. Preste atenção. Quantas vezes você tem orado e tem passado por problemas, vou dar um exemplo aqui, por problemas financeiros. Quantas vezes você tem orado e buscado problemas financeiros? Aí você vem aqui na igreja, aí você ora, aí você chora, aí você está passando anos e anos e você só no BO financeiro, só BO financeiro, só BO. Querido, aí Deus vai lá e te abençoa. Parece uma grana lá. Parece uma grana, parece que você ganhou na loteria, louco de feliz, ai aleluia, apareceu, olha o milagre, aí você testemunha na célula. Irmão, se você não tem fidelidade aos princípios de Deus, e você não tem entendimento, daqui 3 meses nós vamos estar falando que você vai estar chorando de novo, por problema financeiro. Porque daí a gente quer que Deus resolva o nosso problema, sendo que a gente não tem organização. Quem não tem uma planilha, irmão, quem não sabe quanto ganha, quem não sabe quanto paga, vai estar reclamando a vida inteira por dinheiro, e pedindo para Deus pagar as contas dele. Não vai, gente, porque Deus vai pagar as tuas contas, daqui 6 meses você vai estar chorando de novo. Então está na hora de eu e você entendermos que a sabedoria com base na palavra de Deus é o que vai fazer eu e você romper. Organização, irmão, sem organização ninguém faz nada. O que Jesus fala numa das parábolas? Qual é o homem que vai construir uma casa e antes não para, não senta, não planeja, para que não comece a obra e a obra fique pela metade e ele não passe vergonha com os outros passando e dizendo, olha lá, não soube terminar a obra. Jesus falou isso, então o que Jesus está falando? Precisa ter planejamento, irmão, precisa ter organização, precisa ter cabeça, irmão. Então o que ele está falando aqui? Que você vai encontrar entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Querido, ninguém empresta dinheiro para um desorganizado, nem teus parentes, teu pai e tua mãe muito menos, porque eles sabem a bagunça financeira que você tem. Ninguém vai querer ser sócio de alguém que não sabe controlar suas dívidas. Ou que fala assim, não, vamos esperar um tempo, que daí caduca. Caduca você. Porque nem caducado, caduca mais. Então, querido, a Bíblia está aqui cheia de conselhos para eu e você crescer na vida, encontrar sabedoria.
Aí você está lá, gente, tem gente que eu conheço que está 10, 15, 20 anos em emprego bom e não progride. Patrimônio só diminui, só cai. E não progride, porque sempre vive na pindaíba. Por quê? Porque não olha para a Bíblia. Porque não faz... Gente, outro exemplo. Casamento. Tem gente que está na luta, parece dois boxeadores, faz 10, 15, 20 anos. E não muda, porque não vem para a palavra de Deus e não fala assim, ei, o que a Bíblia fala sobre isso? Irmão, não tem um assunto que você coloca no Google lá e fala assim, o que a Bíblia fala sobre esse tema, e vai mostrar para você referência bíblica, o que a Bíblia está falando. Tem gente que não avança no ministério, o ministério é igualzinho, aquele negocinho do mesmo jeito, não cresce, não avança, não vai. Por quê? Porque não olha para a palavra de Deus, não se submete à verdade do reino de Deus. Confia, olha isso aqui, confia no Senhor de todo o teu coração e não confie nos seus próprios entendimentos. Sabe o que é o nosso problema? Cara, foi muito legal o que o Cirilo falou, a gente inventa uma Bíblia evangélica, confiando no nosso coração. Você acha que Deus vai negociar os princípios com você, porque você pensa diferente de todo mundo? Não pode, irmão, não confie em você mesmo. Não confie no seu entendimento, busque na palavra de Deus a resposta. Pode ser, gente, pode ter cara de bênção, cheiro de bênção, cor de bênção, mas nem sempre é bênção. Você precisa de uma palavra de Deus, de uma palavra específica de Deus. Olha aqui, marido, para mim, se você acha que esse negócio que você está fazendo é a coisa mais incrível que você descobriu, a roda, que você acha assim, que esse negócio vai mudar a tua história financeira para sempre, e tua mulher olhar para você e falar assim, não sei, não entre nessa barca. Se a tua mulher fala, será? Não entra, irmão, não entra. Já cansei de contar aqui uma história minha. Estava trabalhando na empresa, saiu um carro zero lá, que eu fiquei louco pelo carro, amava o carro, lindão, meu número, minha cara, eu ganhando bem, do nada, sabe aqueles negócios, acho que foi o Senhor quem enviou, meu Deus, só pode ter sido o Senhor. Estou trabalhando, alguém bate assim, Serginho, eu conheço um gerente de uma loja, lá na Mário Tourinho, irmão, então pega o nível da glória, lá na Mário Tourinho, e você acredita, cara, que tem um carro, tem um carro para ele fechar a meta, gerente, meu brother, e está querendo vender o carro para mim, mas eu não vou conseguir, pensei em você não quer comprar o carro? Eu falei, que carro? O carro que eu queria. Que modelo? O modelo que eu queria. Eu falei assim, não, isso aí deve ser armadilha, eu vou pedir, já sei, eu vou pedir um sinal. Que cor que é? E eles falaram, é branco. Eu falei, Deus, é meu, é o carro que eu quero, no modelo que eu quero, na cor que eu quero. Queridos, vou falar de valor para você ter ideia. O cara falou assim, Serginho, vem aqui, tem o último, já ligamos para ele, você vai lá e só busca o carro, dá uma entradinha e vai pagar lá 36, eu lembro, mas sei lá que ano que é isso. Muitos anos, né? Eu sei que era 36.500 e pouquinho. Falei, meu Deus, estou indo lá, vou ligar para a Lu e nós vamos lá buscar e nós vamos voltar de carro zero para casa. Cheguei em casa, irmão, alegre, Lu de Deus, Deus veio, e falei, lembra do carro? E a Luan, lembra? E a Lu deixou eu falar tudo. Daqui a pouco falou assim, só nós ir lá. Daí ela falou assim, mas dá para a gente pagar? Eu falei assim, amor, e olha só, eu falei assim para ela, só de hora extra eu estou ganhando 3 vezes mais que essa prestação aí, só de hora extra, sem mexer no nosso salário, é só, como diz o Valtinho, só faz e me abraça, só isso, vamos lá. A Lu olhou para mim e falou assim, não sei. Eu falei, como não sabe? Está aqui, tem no orçamento, tem dinheiro, tranquilo, carro que a gente quer, na cor que eu quero, tudo certinho. Não sei, irmão. Eu falei, não, vai orando aí que Deus vai falar com você, que já falou comigo. Esperei a semana inteira, falei, sábado é para nós passar lá. Daí liguei para o cara, sábado, segura aí,
sábado estou aí. Cheguei sábado de manhã, Lu, acordei animado, então, vamos lá. Dela, só para você ver. Falei para ela, só para ver. Não precisa falar, não vou nem me prometo que nós vamos comprar, nós só vamos lá para você ver. Ela olhou para mim, sentou na cama e falou assim, amor, nós dois sabemos que se nós sair daqui e lá, você não vai voltar para casa sem esse carro. É ou não é? Nós dois sabemos que se a gente for lá, você vai voltar com esse carro. Eu sei e você sabe. Mas eu acho que não é. Falei, da onde? Mas por que você acha que não é? Não sei, só acho que não é. Resumindo, saímos, fomos para outro lugar, não fomos ver o carro. 3 meses depois, irmão, a empresa deu uma direção e cortou a hora extra de todo mundo, inclusive a minha. 3 meses depois. No 4º mês eu iria passar a maior vergonha da minha vida e ia ter que devolver um carro. A sabedoria muitas vezes está no seu cônjuge. Então, ouça. Ouça. Não faça negócio na loucurada. Porque a Bíblia fala assim, que o juízo da alma é a paz. Se os dois estiverem em paz, o Senhor conduzirá. Se não estiver em paz, não traga nenhum cachorro para dentro da sua casa, porque vai dar BO. Tá bom? Não faça nada sem estar em... Não confie no seu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os seus caminhos e Ele endireitará a sua vereda. Reconheça o Senhor. Saiba que você só está nesse emprego onde você está, porque Deus abriu a porta, porque se não fosse Deus você não estaria. Reconheça ao Senhor, se você tem uma empresa, ela não existiria se não fosse pela graça e a misericórdia de Deus. Reconheça ao Senhor, você não estaria aqui sentado, tranquilo com as suas contas em dia, se não fosse o Senhor. Então reconheça, tenha um coração grato, tenha um coração generoso, tenha um coração realmente ali que olha e reconhece o Senhor. Não seja sábio a teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Preste atenção, um homem e uma mulher próspera e muito bem, vai ser tentado a negociar a sua benignidade e a sua fidelidade por causa da prosperidade. Preste atenção nisso. Um homem e uma mulher próspera vão ser tentados sempre para negociar fidelidade e benignidade. A Bíblia está dizendo, Salomão insiste em falar assim, ó, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Irmão, aparta-te do mal, não faça negócios que você sabe que é ilegal. Não cresça os olhos naquilo que não é para você nesse momento. Aparta-te do mal, não cresça o olho naquilo que não é para você. Teme ao Senhor. Preste atenção, marido, eu sempre falo isso para os maridos e falo para as mulheres também nos cultos de casais. Quando você cobiça alguém, o teu primeiro pecado não é contra o teu cônjuge, teu primeiro pecado é contra o Senhor. Antes de você cobiçar a mulher, você já pecou contra Deus. Antes de você, mulher, cobiçar o homem, você já pecou contra o Senhor. Aparta-te do mal. Não entra nessa barca. Não entra na barca da pornografia, que vai te levar para pecados que você não vai conseguir segurar. Não entra na barca do adultério, que isso vai te levar à morte. Provérbios fala muito sobre adultério, sobre a mulher que fica te bajulando, te lisonjeando ali, te levando para um caminho de condenação. Não entra na barca, aparta-te do mal, teme ao Senhor. Antes de você pecar contra alguém, você está pecando contra Ele. Então precisamos temer o Senhor, honrar ao Senhor. Isso será remédio para o seu umbigo e medula para os teus ossos. Olha que coisa profunda. Será remédio, querido, para o lugar que gera vida, que gera conexão. Umbigo, lugar de conexão. Aparta-te do mal, e isso vai ser saúde para a tua medula. Davi fala assim: enquanto escondi o meu pecado, os meus ossos doíam. Por isso que Salomão escreveu que vai ser medula para os seus ossos, vai tirar a dor, irmão. Quantos casamentos eu vejo,
O homem é um prisioneiro silencioso num regime semiaberto, porque ele caiu num adultério, e agora a mulher faz dele um prisioneiro emocional. Se não andar na linha, o bicho pega. Quantas mulheres da mesma forma, prisioneiros emocionais. Por quê? Porque pisaram pisar no tomate, como diz o outro, e agora são prisioneiros. Aparta-te do mal, aparta da mulher que te elogia, que fica te bajulando. Aparta-te. Não entra nessa conversa mole. Lembra de Deus. Irmão, o Deus que ouve a sua oração e que te vê o tempo todo, é o Deus que também te vê na frente do celular e na frente do computador. É o Deus que também te vê no grupinho do WhatsApp. É o Deus que vê. Então aparta-te do mal, seja intencional em ter posicionamento. Vocês sabiam que no Brasil o número de mulheres acessando pornografia ultrapassou o número de homens? Aparta-te do mal, mulherada. Melhor um barrigudinho de Jesus do que um tanquinho do Satanás. Essa veio agora, não sei de onde que surge essas troças. Tá bom? Mas tá gordinho, Serginho. Faz pilates, irmão. Dá um jeito nessa bola aí. Mas não melhor ir com a bola pro céu do que com o tanquinho pro inferno. Amém? Então cuida, mulherada. Cuida. Barriga é sinal de prosperidade. Então honra esse homem próspero aí. Estou brincando, não é não, tá? Tem que cuidar da saúde, varão. Honra ao Senhor com a tua fazenda, com os teus bens e com as primícias da tua renda. Irmão, a gente não tem problema de gastar dinheiro com qualquer porcaria, mas nós lidamos para dar dízimo e oferta. Você já pode pensar nisso? A gente gasta dinheiro com qualquer coisa. Agora, quando fala em dízimo e oferta, se arrepia. E a Bíblia está dizendo assim: honra o Senhor com os teus bens e com as tuas primícias. Ah, Serginho, mas na Bíblia não fala sobre dízimo no Novo Testamento. Então vai ler a Bíblia, porque fala e fala muito. Ah, Serginho, porque não fala sobre oferta. Vai ler a Bíblia, porque fala e fala muito. Se quiser, você senta comigo, eu te dou um café top, nós conversamos sobre isso. Não tem problema em falar em dinheiro com você. Por quê? Porque a bênção do Senhor está sobre fidelidade, irmão. Aí você negocia o dízimo. Estamos apertados esse mês, você estoura o cartão de crédito. Qual que é a primeira conta que você tira? O dízimo. Aquilo que você deveria manter para te abençoar é a primeira que você negocia. Conheci uns amigos que faziam assim, ó. Olhava na carteira, se ele tivesse 20 pila, ele dizia assim: não posso ofertar, por quê? Porque senão depois não paga o dogão. Ah, na outra semana você não tem nem pro pão, muito menos pro dogão. Porque a fidelidade garante a bênção. A fidelidade no dízimo e na oferta é o que faz a gente prosperar, irmão. A Bíblia está dizendo: honra o Senhor. Quem está falando isso aqui? O homem mais rico da terra. Nunca houve e nunca haverá alguém como Salomão. Honrou ao Senhor com os seus bens, honrou ao Senhor com os seus dízimos e com as suas primícias. Querido, eu sempre falo, eu sempre falo da minha vida. Chega o meu salário, primeira coisa que eu faço, dízimo. Segunda coisa que eu faço, minha oferta de primícia. É igual o pedaço de bolo do aniversário, irmão. Todo mundo vai comer o mesmo bolo, mesma fatia, no mesmo sabor. Mas você sempre pega o primeiro pedaço e você honra alguém. Esse aqui é o primeiro pedaço para alguém que é especial. Querido, a primeira fatia do meu salário vai para aquele em quem eu honro. Senhor, essa aqui é para você, porque você me deu esse salário. Então pega aqui a primeira fatia. Querido, isso é honra. Priorizar os princípios da palavra de Deus. Aí você não cresce, não prospera e vem chorar, lamuriar, dizendo que é o Lula. O problema não é o Lula, irmão. Todo dia você passa na Avenida das Torres, tá cheio ali, ó. Vai hoje lá, vai agora ali na Batel Grupo pra você ver se não está lotado. Vai na Supreminha de Jesus ali, ó, no portãozinho que eu adoro, pra você ver se não está lotada. Paulão, vai no Recanto no Dia das Mães, Paulão. Dia eu e o Paulo se encontramos no Recanto lá, irmão, 1h da tarde,
Fomos comer 4h20 da tarde, dia das mães. Devia ter uma potestade de Satanás lá impedindo a gente de entrar naquele lugar. Mas nós entramos e Deus deu vitória, né, Paulo? Mas, querido, vai lá para ver se não está cheio de gente. Sabe o que é a grande questão? A gente acha que todo mundo é quebrado porque a gente está quebrado. E você está quebrado porque você não segue os princípios. Começa a ser fiel no dízimo e na oferta, e eu duvido que você não vai prosperar e avançar. Sabe por quê? Porque Deus falou assim, ó, faça prova de mim, se eu não abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós benção tal. Mas a gente negocia, e Salomão está dizendo, honre ele. Sabe por quê? Se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de moço os teus lagares, transbordarão de vinho. O que é o vinho na palavra de Deus, irmão? Alegria. Ninguém é alegre quebrado. Não vem falar para mim que você olha para o teu saldo lá, menos 5.000 e está, te adoramos, ó Senhor, te adoramos. E os boletos lá na caixinha do correio, empilhado, que você nem vai lá pegar, porque você já sabe que eles estão lá. Ninguém é feliz quebrado. Os seus celeiros fartamente se encherão, e os seus lagares de vinho, de alegria. Gente, quem que não gosta de sair daqui e comer uma pizzazinha? Top, hã? Dogão, Igor, hã? Até as pessoas chiques de Roland Garros comem costela sentadas em qualquer lugar. Gente, todo mundo gosta. E ele está falando que existe não só uma bênção de prosperidade, mas de alegria. Querido, não existe coisa pior para um pai do que o filho falar assim, quero comer um lanche e não ter grana. É terrível. Quando que essa realidade vai mudar? Quando você for fiel. Quando que essa realidade vai mudar? Quando as coisas mudarem no seu coração. Filho meu, e olha, presta atenção, ele fala de dízimo e oferta, e aí ele já sabe como que é a palavra, como que dinheiro toca no coração do homem. Aí olha só como que ele continua. Filho meu, não rejeite a correção do Senhor, e nem te enojes da sua repreensão, porque ele sabe que é um assunto delicado. Ele está falando de dinheiro, ele fala assim, não rejeite, porque às vezes a gente está falando sobre questão financeira, os irmãos já começam assim, ó, já vem por dinheiro, mas quem mais lida é quem menos dá. Quem mais tem preconceito é o que mais está quebrado. Como diz meu amigo Levi, o que mais reclama é aquele que não dá uma cabeça de alface para ninguém. Pode ver, irmão. Todos nós que conhecemos alguém que é assim, ó, é tanto assim, mas vive numa miséria. Eu conheci um cara que ganhava muito dinheiro, mas muito dinheiro, e ele achava um escândalo eu ir comer pizza. Ele achava um escândalo, ele falava assim, eu fico escandalizado com você. Eu falei, por quê? Porque na segunda-feira eu chegava na empresa e ele perguntava, onde você foi comer esse final de semana? Porque eu sei que você vai comer final de semana. Onde você foi? Eu falei, peguei uma pizza. Cara, eu acho um escândalo. Eu falei, mas o que você faz? Eu vou no Condor, pego uma pizza de pacotinho e jogo um queijo e um orégano em cima e pronto, e gasto muito menos. Eu falei, você é um miserável. Isso que você é. Você está vendo o tamanho da insanidade? E o cara tinha muito mais dinheiro que eu. Você não tem um filho, não tem uma mulher, vai deixar tudo isso aí para quem? Gente, ele está falando assim, ó, não te enojes da repreensão do Senhor. O Senhor quer fazer você avançar. O Senhor quer trazer sabedoria para você. O Senhor quer trazer vida para você. Olha só, porque o Senhor repreende aquele que ama, assim como o pai ao filho que o quer bem. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Irmão, presta atenção, procure ajuda. Pare de inventar moda sozinho. Olhei para a Paty lá e para o Breno lá. A Paty lá, querido, trabalha no Sebrae. Aí o cara que nunca vendeu um cachorro quente na esquina acha que ele tem sabedoria para montar uma empresa. E fala assim, Deus me disse que eu vou ser dono de uma grande empresa. Vai procurar ajuda, irmão. Vai lá no Sebrae, pega pessoas profissionais que conhecem de mercado. Antes de abrir um negócio, vai falar com pessoas que estão no mesmo ramo, quais são as dificuldades, quais são os desafios, o que ele errou, que você não precisa errar, o que ele acertou, que você precisa seguir. Seja assim. Eu falo, casamento, quer ter um casamento abençoado e vai pedir conselho por separado. Nossa, você vai pegar cada conselho top.
Aí quer educar o filho, vai perguntar para o filho lá, para a irmã lá, que o filho deita e rola na casa. Procure pessoas que vão te ensinar. Procure pela palavra de Deus, o que a Bíblia fala sobre criar filhos. Leia, o que a Bíblia fala sobre casamento saudável. Leia, o que a Bíblia fala sobre ser próspero com dinheiro. Leia, como que eu administro dinheiro. Leia, o que a Bíblia fala. Querido, nós precisamos entender a palavra de Deus. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Bem-aventurado é alguém que busca sabedoria. Pare de fazer oração para Deus te salvar, jogar uma boia no rio, senão você vai morrer afogado. Fale para Deus: Deus, o que eu faço para romper esse ciclo? Saia de perto de pessoas que não crescem, irmão. Saia de perto de pessoas que não agregam valor. Os amiguinhos do corote, irmão, não vão te levar para lugar nenhum. Qual que é o lugar que ele vai te levar? Comprar o corotezinho com ele. Vá com pessoa que tem algo para você, querido, se você, presta atenção, se você senta numa mesa, que você é o mais inteligente, saia dela. Vá para uma mesa que você é o que menos é inteligente, que você tem medo até de falar, porque é ali que você vai aprender. Uau, só de prestar atenção, como age, como toma decisão, como pensa, como vê o mundo, você vai, uau. É sobre isso, é sobre esse tipo de pessoa que eu tenho que andar perto. Ande com pessoas que agregam valor. Se você é o espertão, você conhece o resultado. Porque melhor é a sua sabedoria que a mercadoria da prata, e melhor a sua renda do que o ouro fino. Se existe uma coisa que todo cristão precisa orar e buscar, é por sabedoria, conselhos, pessoas sábias, pessoas que vão te ajudar. Conselhos, olhe para a pessoa, você quer saber educar um filho, olhe para uma criança da igreja, que você olha e fala assim, eu vejo que essa criança é bem educada, vou conversar com os pais, como que eles fizeram? Eu estou com uma empresa, então eu vou conversar ali com aquele empresário da igreja, que eu vejo que é próximo. Aí você quer conversar com o quebrado, vai andar com quem vai agregar para você. Mais preciosa do que rubins, e tudo que podes desejar, não se pode comparar a ela. Aumento de dias há na sua mão direita, e na esquerda riquezas e honra. Irmão, não tem nada pior do que você chegar no final da vida e ter que reduzir o seu custo de vida, porque você não tem condição de manter o seu padrão. É terrível. É terrível. Só que aqui está dizendo que a sabedoria vai te dar aumento de dias e riquezas e honra, ou seja, existe um processo para quando você chegar no final da sua vida, você ter patrimônio para curtir, você ter uma boa aposentadoria para curtir, você ter um bom plano de previdência para você poder viajar, você poder fazer as coisas que você quer, mas isso exige sabedoria e preparo, isso exige conselhos, isso exige Bíblia. Não dá para ficar no mesmo ciclo, gente. Teu ministério não vai, tua família não vai, teu casamento está mal meninho, tua vida financeira, você morre de medo quando o correio chega lá. Passou o carro da Copel, você se arrepia. Passou a Sanepar, você clama: o sangue de Jesus tem poder. Senhor, cega ele que ele não pare aqui, cega ele aqui. Gente, está na hora da gente colocar nossa vida em ordem. Se você não consegue lidar com o cartão de crédito, irmão, quebre esse infeliz e viva sem, até se aprender. E se não aprender, não tem problema, ninguém morre sem cartão de crédito, sabia? Fique tranquilo. Viva aquilo que você pode. Olha isso aqui: os seus caminhos são caminhos de delícia, e todos os seus caminhos a paz. É uma árvore da vida para os que o seguram, e bem-aventurados são os que retêm. O Senhor com sabedoria fundou a terra, preparou os céus com inteligência. Presta atenção, o Senhor, Salomão fala que Deus trouxe a sabedoria para criar o céu. Se Deus trouxe sabedoria junto com Ele para criar o céu, presta atenção, eu e você também precisamos dela. Paulo fala que um dos dons do Espírito é o Espírito de sabedoria.
Peça a Deus. Mude a sua vida, mude a sua história, a partir de uma palavra chamada temor e organização. Organize a vida, organize. Irmão, conheço gente que ganhou muito dinheiro e hoje está quebrado, porque na época de ganhar muito dinheiro, não soube guardar, não soube investir, não soube se organizar. Tem gente que começa o casamento só lua de mel, aleluia, mas daí chega os problemas, não sabe administrar o relacionamento. Tem que saber administrar o relacionamento, irmão. Governe bem sobre a sua casa. Peça sabedoria de Deus, peça a condução da palavra de Deus. Por quê? Porque a sabedoria é mais excelente do que todas as coisas. A sabedoria, ela é aquilo que eu e você precisamos para realmente, para fazeres atento à sabedoria, ao teu ouvido, e para inclinares o teu coração ao entendimento. Se clamares por entendimento, e por inteligência alçares a sua voz, se como a prata a buscares, e como tesouros escondidos a procurar, então entenderás o temor do Senhor, e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor da sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Sabedoria só vem de Deus. O livro de Tiago fala assim: quem não tem sabedoria, peça a Deus que Ele voluntariamente a dá. Hoje eu quero te desafiar a ser sábio. Quem tem sabedoria, conquista e avança, irmão. Quem tem sabedoria, cresce na palavra de Deus. Não tem problemas emocionais, não tem problemas financeiros e não tem problemas espirituais. Já chega os problemas que a gente já tem, você não precisa arrumar mais. Então não arrume problema, ore por sabedoria e o Senhor vai te abençoar. Amém? Se coloque em pé em nome de Jesus. Deus é amor. Deus quer nos ensinar a ser adultos maduros e responsáveis. Deus quer nos ensinar a ser prósperos. Deus quer nos ensinar a ter casamentos saudáveis. Deus quer que você realize todos esses sonhos que você tem no seu coração. Fazer a viagem que você quer, ter o carro que você quiser, a casa que você quiser, o casamento maravilhoso que você sonha, filhos abençoados como você sonha. Deus quer fazer isso, mas para isso vai precisar de sabedoria e um coração diligente ao Senhor. A Bíblia está cheia de história de pessoas que deram certo e também cheia de história de pessoas que deram errado. Quando você lê a Bíblia, você aprende, irmão. Deus não poupou o erro dos grandes homens de Deus. Por que Deus deixou aqui os erros de Davi? Para a gente aprender e não fazer igual. Por que Deus deixou aqui as mentiras de Abraão? Para a gente aprender e não mentir igual. Por que Deus deixou aqui o engano religioso de Paulo? Para a gente aprender e não ser religioso igual. Por que Deus deixou aqui a negação de Pedro? Para a gente aprender e não fazer igual. Então, quando eu e você temos contato com a palavra de Deus, gastamos tempo com ela, aprendendo sobre ela, querido, nós vamos ver o que eles fizeram que deu certo, que nós podemos fazer, e o que eles fizeram que deu errado, que nós não devemos fazer. Está aqui na Bíblia. Então Salomão está falando, preste atenção. Feche os teus olhos, irmão. Eu quero que você responda essa pergunta aí no seu coração, para você mesmo, com bastante humildade e sinceridade, de verdade. Conhecereis a verdade e ela te libertará. A primeira coisa, você precisa entender a verdade. Presta atenção na pergunta que eu vou te fazer. Você está feliz com a sua vida? De verdade, pensa aí. Você está satisfeito com a sua vida? De verdade. Ou você tenta se enganar dizendo assim, não, tá bom. Irmão, o maior inimigo do ótimo é o bom. Não rejeites a correção do Senhor, nem se enoje com a sua disciplina. Não fique preso no seu orgulho, na sua vaidade. Sabe por quê? Porque se você não está satisfeito com a sua vida, no mínimo quer dizer que aquilo que você está fazendo não está dando certo.
No mínimo a maneira com que você está fazendo a vida, levando a sua vida, não está dando certo. Por quê? Porque você sabe dos resultados que você tem. Não está dando certo. Então, irmão, não tenha medo de mudar e nem fique preso ao orgulho para mudar. Um coração quebrantado, contrito, não desprezará o Senhor. Então é uma hora de você realmente colocar a sua vida diante de Deus e dizer: Jesus, de verdade, eu não estou feliz. Verdade, Jesus, eu não estou satisfeito e eu quero viver diferente. Quero viver diferença. Quero viver o que o Senhor tem para mim. Feche os teus olhos. Olho para ti, não vou me desviar. Coloque o seu coração diante dele. Que eu veja, assim como tu vês. Olho para ti e o meu socorro vem, porque sabes o que eu preciso ter. Olho para ti, não vou me desviar, que eu veja, assim como tu vês. Olho para ti e o meu socorro vem, porque sabes o que eu preciso ter. Te amarei, Senhor, meu Pai. Te amarei, Senhor, meu Rei. Te amarei, Senhor Jesus. Eternamente eu te amarei, Senhor. Te amarei. Te amarei, Senhor, meu Pai. Te amarei, Senhor, meu Rei. Te amarei, Senhor Jesus. Eternamente eu te amarei. Se você entendeu essa palavra hoje e quer fazer um voto com o Senhor de realmente pedir sabedoria para você, sabedoria, eu não sei em qual área Deus falou com você, em qual área particular da sua vida, mas se você quiser vir aqui à frente, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Se você entendeu essa palavra e você fala assim: Senhor, eu preciso de sabedoria, eu não estou feliz com a minha vida, eu quero enxergar, eu quero viver, eu quero mudar a minha vida, eu não estou feliz com o que eu estou vivendo e está hora de se romper ciclos. Vem aqui, eu quero orar com você. Exponha seu coração diante dele, seja bem sincero, fala assim: ó, eu estou triste com a minha vida, eu estou desanimado, eu estou frustrado, eu estou decepcionado, eu ando chorando por causa dessa vida aí, porque não está fácil para mim, Senhor. Eu preciso de sabedoria, eu preciso me posicionar em algumas coisas, eu preciso mudar, Senhor. A tua palavra veio me trazendo conselhos. Eu não quero realmente teimar com a correção do Senhor, mas eu quero colocar meu coração, sabe, querido, seja humilde, fale: eu preciso de ajuda, Senhor, me dá sabedoria emocional, me dá sabedoria espiritual e me dá sabedoria financeira. Eu quero ser feliz, Senhor. Isso, fale para Ele, ponha seu coração, isso, declare, fale para o Senhor, Ele está te ouvindo. Tu és Rei.
eternamente. Aleluia. É uma noite de rompimentos, é uma noite de liberdade, é uma noite de cura, é uma noite de quebrar padrões, é uma noite de vida, vida no Espírito. Vem Espírito Santo tocando na vida de cada um aqui, Espírito Santo. Te amarei, Senhor. Sim, Deus. Meu Pai. Te amarei, Senhor. Declaramos um tempo de novidade, de vida, de alinhamento. Te amarei, Senhor Jesus. Tempo de revelação, de entendimento pelo Espírito. Te amarei, Senhor. Aleluia, Tu és. Seja o Senhor da nossa casa, Aleluia, seja o Senhor da nossa vida, seja o Senhor do nosso dinheiro, seja o Senhor do meu casamento, seja o Senhor dos meus filhos, seja o Senhor dessa casa. Declaramos novidade de vida, um novo tempo, Senhor, um novo tempo, Senhor. Senhor, eu quero colocar a vida de cada um dos meus queridos que está aqui. Eu me junto a eles, ó Deus, nós queremos clamar por sabedoria. Deus, ajuda a gente a não ser teimoso. Deus, ajuda a gente a não ser orgulhoso, ajuda a gente a não ser teimoso, Senhor, de manter a vida do mesmo jeito, fazendo as mesmas coisas, querendo resultados diferentes, Deus. Nós oramos por sabedoria financeira, sabedoria espiritual, sabedoria emocional, Senhor. Não deixa a gente ser enganado pelo ego, não deixa a gente ser enganado pelo orgulho, pelas mentiras do diabo. Guarda a gente, Senhor, nos ajude a ser fiel aos princípios da sua palavra, nos ajude, nos ensine a temer o Senhor, a honrar ao Senhor. Nos ajude, Senhor, a não sermos condenados com o mundo, a sermos contaminados. Livra-nos, livra a todos aqui, Senhor, de mamon, dessa prisão sobre dinheiro, desse medo de escassez, dessa prisão, Senhor. Livra, quebra altares de mamon aqui, Senhor. Mentiras, ó Deus, sobre achar que vai prosperar e avançar sem a bênção de Deus, é mentira. Deus, livra a gente da promiscuidade, liberta-nos da pornografia, liberta, Senhor, liberta de todo tipo de pornografia que contamina casamento, que contamina famílias, Deus. Liberta a gente de negócios ilegais, liberta a gente, Senhor, de sonegação de impostos, livra a gente dessas coisas que só traem a maldição. Livra a gente, Senhor, da mentira. Deus, afasta os amigos que nos levam para os maus caminhos. Tira a gente dessas mesas que não é mais para a gente estar sentado, onde só se fala, Senhor, de mentiras, onde só se fala de imoralidade, de malícia, de maledicência. Livra a gente, Senhor, da mulher sedutora, do homem sedutor. Livra a gente, Pai, nos dá sabedoria. Conduza-nos, ó Deus, a um coração temente ao Senhor, verdadeiros ao Senhor, que obedecem os princípios da sua palavra, porque a Bíblia não mudou. Jesus não mudou a Bíblia, Jesus veio cumprir a Bíblia. Então não tem essa conversa mole de dízimo e oferta para Velho Testamento. Jesus cumpriu. Ó Deus, ajuda a gente a entender espiritualmente as coisas.
Não deixa o dinheiro corromper os nossos valores familiares. Não deixa o dinheiro corromper o nosso casamento. Não deixa, Senhor, não deixa os elogios corromperem a nossa aliança, mas faz de nós homens e mulheres fiéis, com sabedoria. Nós não a temos, então nós pedimos a Deus que voluntariamente a dá. Restaura casamentos aqui, restaura história, restaura empresa, restaura ministérios, Senhor. Ministérios que hoje são carnais, que eles se voltem a ser espirituais. Não é sobre o homem, é sobre a palavra e o poder do Espírito. Restaura ministérios com unção fresca, com algo fresco, algo novo de Deus. Nós não nascemos e não queremos glória. Nós nascemos é para adorar e glorificar aquele que é digno, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Em nome de Jesus, muda a nossa história. Nós queremos mudança na nossa realidade. Rompe ciclos de pobreza, Senhor. Rompe ciclos de escassez. Mostra o teu favor. Mostra a tua misericórdia a partir da obediência e da fidelidade. Rompe ciclos de dívida. Rompe ciclos de endividamento. Em nome de Jesus. Tira a mão do nosso dinheiro, mamão. Em nome de Jesus. Tira a mão da nossa mente que nos engana. Em nome de Jesus. Para que possamos viver a liberdade dos filhos prósperos, livres, com famílias santificadas, com casamentos restaurados e transformados. Em nome de Jesus. Não é por força, Senhor, não é por violência, mas é só pelo Teu Espírito. Nos leve a este lugar de sabedoria, em nome de Jesus. Olha para mim aqui, irmão. Ora todo dia pedindo sabedoria para Jesus. Senhor, me ajuda. Não tome uma decisão, irmão, sem uma passagem bíblica. Não tome uma decisão sem a Bíblia falar com você. Ai, Serginho, mas Deus não falou nada comigo. O silêncio já é uma resposta. Não faça nada sem antes Deus revelar para você na palavra dele. Ele vai falar com você, creia. Peça para o Espírito Santo te conduzir na palavra. O Espírito Santo fala comigo na Bíblia. Na Bíblia. Não é Instagram, não é Facebook, não é podcast, é na Bíblia. Deus falando com você. Você toma as suas atitudes e as suas decisões. Coloca a sua mão na posição de receber. Eu declaro, Senhor, uma unção de sabedoria sobre todos aqui. Eu declaro sabedoria sobre eles. Espírito Santo deposita sobre eles sabedoria financeira, emocional e espiritual. Eu declaro, Senhor, um tempo de bênção. Eu declaro um tempo de alinhamento para um lugar de promoção. Um tempo de alinhamento aos princípios para um lugar de promoção. E eles verão a glória de Deus na sua casa, na sua família, no seu casamento, nos seus negócios, no seu ministério, nos seus filhos. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você e tenha misericórdia de você. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Vai na bênção, crendo que a sabedoria de Deus está disponível para você. Aplauda ao Senhor Jesus com alegria. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus.